Olá meus amigos e minhas amigas, Dr. Daniel Francisco Melo falando com vocês novamente. Agradeço sempre a atenção e a oportunidade por esse canal aqui que nós temos para discutir e ampliar algumas explicações dentro do universo aí da cirurgia plástica, os detalhes que são mais importantes para se obter o sucesso e resultados favoráveis nas nossas cirurgias, nos nossos procedimentos. O nosso assunto para hoje é uma discussão que é, dentro da cirurgia geral, dentro da cirurgia plástica, muito importante, que é o tipo de sutura, né? Ou seja, materiais, opções e escolhas que nós temos dentro de cada procedimento, dentro de cada situação, para se obter os resultados de melhor qualidade, mais favoráveis em tudo que nós fazemos, né? Acho que a questão de um planejamento adequado, uma execução técnica com detalhe e com cuidado é sempre muito importante, né? Muitas vezes o que diferencia um cirurgião de outro é esse tipo de cuidado. Então o detalhe, a atenção, a calma e o cuidado que a gente tenha na realização de suturas ou da parte final de muitos procedimentos. É um assunto bastante amplo, sem dúvida, muita coisa pode ser discutida em relação a preferências, a opções, e isso muitas vezes não são realmente verdades absolutas, né, dentro da formação, da experiência de cada cirurgião e da rotina daquilo que ele opta. O mais importante é que sempre se reavalie mais tardiamente aquilo que está funcionando bem. O cirurgião ele tem que estar atualizado com materiais, congressos, eventos nesse sentido, avaliar os próprios resultados, modificações e propostas, muitas vezes que a indústria nos traz como novidades e que ao longo do tempo podem ou não se manter como boas escolhas. Então, sem dúvida nenhuma, o cirurgião plástico é tido como um profissional que tenha melhor cuidado ou melhor qualidade técnica na realização de suturas quando comparado a outros colegas. Isso pode ou não ser verdade, é lógico, mas a questão da nossa cobrança e a nossa preocupação em relação aos resultados é sempre maior, porque muitas vezes as nossas cirurgias estéticas, a paciente ou o paciente vão estar muito preocupados com a localização da incisão e que fiquem mais discretas ou quase imperceptíveis as nossas cicatrizes. Muitas delas estão em locais diretamente expostos, como a pálpebra, região do nariz, na mama, por exemplo, também não é diferente disso. Então, o cuidado com a realização de uma sutura, passando desde a forma como foi feita a incisão, o uso de bisturi elétrico, por exemplo, com cuidado, com cautela para você não queimar a pele, o tipo de afastamento, tudo isso tem influência no resultado final. Outras medicações que o paciente possa ter, idade, questões nutricionais, tudo isso vai influenciar no resultado final de uma sutura. Do ponto de vista técnico, da forma como os pontos são feitos, a primeira coisa é que vocês precisam sempre entender, são múltiplas camadas, né? Praticamente todas as cirurgias que nós fazemos, existe um tipo de fio e um tipo de ponto que é utilizado na camada mais profunda, na musculatura, por exemplo, nas camadas próximas da musculatura, no tecido de gordura, ali no tecido subcutâneo, chegando por último até a pele. Se na camada da pele, as últimas que são feitas, não existe uma tensão excessiva, não existe uma força de afastamento muito grande e o cirurgião executou com cuidado técnico as suturas, por exemplo, quando é essa escolha, esse resultado normalmente vai ser de melhor qualidade. Os fios são importantes, né? Fios de boa qualidade, sejam eles de materiais que o nosso corpo absorve ou não, né? Nos casos em que estão sendo utilizados fios de materiais que o nosso corpo não absorve, os materiais inabsorvíveis, esse fio precisa ser retirado, geralmente com 10, com 15, 20 dias normalmente, e na grande maioria nós utilizamos suturas com materiais absorvíveis, que em torno de 20 ou até 30, 40 dias o nosso corpo vai ter absorvido e não vão ser necessários os procedimentos para retirada dos pontos. Então na pele, os fios, aquela sutura que a gente chama intradérmica, que é por dentro da pele, que não aparecem aquelas marquinhas, né, que muitas vezes até quase ficam que nem um trilho de trem, assim, infelizmente, são bastante comuns de serem utilizadas na cirurgia plástica. Então, isso vai ficar bastante discreto e de boa qualidade, desde que os outros cuidados também tenham sido tomados. Não é apenas isso que vai fazer diferença no final. Outra opção técnica que nós temos na camada da pele, na camada final, é a utilização de colas, né? São adesivos, na verdade, baseados no cianoacrilato, que muitos conhecem da Super Bonder, né, que é bastante próxima na formulação química, e que podem substituir com capacidades físicas e resistência similar
a sutura dita intradérmica, ou as suturas de pele, a última camada que está sendo feita, né? A indústria nos fornece algumas opções de colas, algumas até com um adesivo, assim como se fosse uma redinha, que ajudam e tem boas indicações também. São a preferência de alguns cirurgiões, muitas vezes em crianças também, isso te facilita de não ter que retirar pontos ou coisas nesse sentido, né? Existem algumas cirurgias de característica mais reparadora, que nós também utilizamos alguns grampeadores automáticos de pele, é um grampinho, parece um de grampeador de papel mesmo, bastante similar, mas isso é utilizado em regiões em que não estão sendo feitas normalmente cirurgias de característica tão estética, ainda que também possam ser utilizadas e elas apresentam bons resultados. No Brasil não é tão comum a utilização desse tipo de material, por uma questão de custos e de hábito, de certa maneira, de muitos dos colegas, mas são materiais com boas indicações e usos bem interessantes, certo? Agradeço novamente a oportunidade de discutir esses assuntos com vocês. Eu estou sempre à disposição pelos canais da clínica, pelos meus canais pessoais, para tirar outras dúvidas e discutir esses assuntos com vocês. Muito obrigado pela atenção.